Oi, pessoal, tudo bem? Professora Mariana, vamos começar aí mais um módulo da nossa apostila, página 27, módulo 4, e falar sobre Revolução Francesa, tá? O nosso conteúdo de Revolução Francesa é um conteúdo muito extenso, tá? Então, eu dividi essa aula em dois blocos. A gente vai trabalhar o primeiro bloco essa semana, e o segundo bloco nós vamos trabalhar na semana que vem, tá? Página 27 da apostila de vocês. E a gente vai começar falando sobre a sociedade francesa do século XVIII. Gente, a sociedade francesa do século XVIII, ela era dividida em 3 estados, tá? É uma sociedade imóvel, então quer dizer que não tem como você sair de um estado e ir para o outro. É uma sociedade estamental, né? Então ela é dividida em camadas. E no primeiro estado, no topo dessa sociedade, eu tenho o clero, tá? Eu estou falando da Igreja Católica. A igreja, gente, ela era formada por pessoas que tinham muitas posses, né? Então, estou falando de um estado muito importante. O clero católico também era dono da maior parte das terras francesas, além, né, de ficar com uma parte dos impostos do terceiro estado, que eu já vou explicar para vocês qual estado que é esse. Tá? Então, a gente tem que lembrar que o primeiro estado, pessoas muito ricas e ligadas à religião. No segundo estado, nós temos a nobreza. A nobreza, gente, também, tá? O título, ele passava de pai para filho, era hereditário, era importante para a sociedade francesa da época. Então, mesmo que eu tivesse ali um nobre falido, tá? Um nobre que não tivesse muita riqueza, mas ele tem um título de nobreza, né? Ele carrega um sobrenome importante. Então, ele era mais importante, tá? E o terceiro estado, gente, é o estado que eu tenho a maior parte da população francesa, tá? No terceiro estado, eu coloquei aí para vocês a burguesia, mas eu não tenho só a burguesia, tá? Eu tenho a burguesia, eu tenho o camponês, eu tenho o trabalhador urbano, né, que ele vai ser chamado de sans-culotte. E, gente, esse terceiro estado, ele era um estado super heterogêneo, né? Porque eu tenho desde um burguês muito rico, um comerciante rico, tenho um banqueiro rico, mas eu também tenho um artesão, eu também tenho camponês, eu também tenho trabalhador urbano, tá? Então eu tenho aí esse estado, né? Esses estados, na verdade, que compõem a sociedade francesa. Gente, primeiro e segundo estado, eles podem participar da política, tá? Primeiro e segundo estado tem essa regalia, tem essa permissão. Então, participar da política só primeiro e segundo estado. Ah, professora, mas não é a maioria da sociedade. Dane-se, tá? Não é importante, não participa da política. Terceiro estado é a burguesia, tá? E o terceiro estado, gente, é o estado que sustenta as outras camadas sociais, tá? A burguesia, ela é a única camada social que paga imposto, tá? Então, todo o imposto que a burguesia paga é para sustentar o clero e a nobreza. Por isso que nessa imagem aqui eu tenho esse homem. E esse homem, ele está curvado, tá? Esse homem aqui, ó, ele está sustentando os outros dois, né? As outras duas figuras, tá? Então, esse homem aqui, ele representa o terceiro estado, sustentando as demais classes da sociedade francesa, tá bom? Na página 27, gente, tem um texto chamado A Sociedade do Antigo Regime.
e eu quero que vocês façam a leitura e grifem as características mais importantes, tá? Não esquecer, primeiro e segundo estado pagam imposto. Aliás, primeiro e segundo estado participam da política e somente o terceiro estado é que paga imposto. Gente, além dessas características da sociedade, né, lá na página 28, nós temos aí, né, lá em cima, nós temos a imagem de um sans-culotte, né, de um artesão, de um trabalhador, né, urbano. Mas nós temos também a imagem do rei e da rainha, né, do Luís XVI e da Maria Antonieta. Gente, o rei francês ainda era um rei absolutista, tá? O absolutismo é que cai com a Revolução Francesa. Essa maneira do rei governar, em que o poder está todo na mão dele, né, absoluto, isso cai com a Revolução Francesa. A sociedade francesa, gente, ainda vive nos moldes medievais. Então, o camponês, ele ainda trabalha e o que ele produz, ele tem que devolver na forma de imposto para as outras camadas sociais. A burguesia é uma camada nova, né? É uma camada que surgiu lá no final da Idade Média, tem riqueza, porém não nasceram no primeiro e no segundo estado. Então, eles não têm importância social. Gente, grava muito bem essa informação, ok? A burguesia tem poder econômico, eles são ricos, porém não tem importância social, tá? Com a Revolução Francesa, eles vão querer acabar com aquele tipo de sociedade onde a importância vem do nascimento. A França do século XVIII, gente, também passa por falta de produtos, né? E se está faltando produto, vai faltar alimento, a população francesa vai passar fome. É claro que primeiro e segundo estado não vão passar fome, né, gente? Eles são aí a elite da sociedade francesa. Quem vai passar fome é o camponês, é o sans-culotte. E no século XVIII, vocês já viram comigo, né, surgiu uma corrente filosófica chamada iluminismo. E o iluminismo prega a razão, né? O iluminismo prega a racionalidade. E para os filósofos iluministas, né, essa racionalidade não é compatível com um rei absolutista. Pessoal, o problema, né, desse pagamento de imposto estendido para a nobreza é que a nobreza não ia aceitar, né? A nobreza fazia parte da Assembleia e ela não ia aceitar pagar imposto, tá? Então não foi resolvido o problema da crise econômica. O ministro da Economia, inclusive, foi demitido pelo rei, pelo Luís XVI. Só que esse problema persistia, né? E eles iam ter que encontrar uma forma de resolver esse problema econômico. Por isso que foi criado uma nova assembleia chamada de Assembleia dos Estados Gerais. Gente, se é uma Assembleia dos Estados Gerais, significa que todos os estados vão participar. O problema da Assembleia dos Estados Gerais é que o voto não era por indivíduo, o voto era por estado. E, gente, essa característica aqui é muito importante para vocês, tá? Eu tenho muita gente do terceiro estado participando da Assembleia dos Estados Gerais, só que todas elas, se juntassem, elas tinham direito a só um voto. Então, era um voto para o clero, um voto para a nobreza e um voto para a burguesia. Qual foi a proposta apresentada? Estender os impostos para o primeiro e segundo estado. Isso, gente, foi colocado pela burguesia. Primeiro e segundo estado, para resolver a crise econômica, aumentar os impostos do terceiro estado. Vocês conseguiram entender, gente,
que não vai dar para poder chegar num acordo? Por quê? O que a maioria da população queria, né, que é o terceiro estado, o primeiro e o segundo estado não iam aceitar, tá? Meio que Big Brother, né? Primeiro e segundo estado combinava voto para poder não deixar o terceiro estado conseguir o que queria. O terceiro estado, gente, ficou muito bravo, tá? Muito bravo. Então, o que eles fizeram? Eles se recusaram a sair do prédio da Assembleia. O rei vai ser obrigado a convocar uma nova Assembleia, convocar uma nova reunião, e aí nessa reunião ele vai propor uma nova Constituição. E ela vai se chamar Assembleia Constituinte, ou seja, uma reunião feita para poder elaborar uma Constituição. Mudando a Constituição, gente, o voto vai poder ser por indivíduo, que era o que a burguesia queria, né? Voto por indivíduo, a burguesia sempre vai vencer. Gente, só que o Luís XVI, ele só fez essa Assembleia Constituinte para tentar ganhar tempo, tá? O Luís XVI, ele tinha medo, né, de que esse voto dado para a burguesia, esse voto individual para a burguesia, poderia afetar o poder dele. Então foi só uma maneira dele ganhar tempo. A burguesia percebeu que foi enganada pelo rei Luís XVI. A burguesia vai se unir, e quando eu tô falando de burguesia, pessoal, eu tô falando de todo o terceiro estado, tá? Então eu tenho o comerciante, tenho o camponês, tenho o sans-culotte, todo mundo se reúne e vai para a porta de uma prisão chamada Bastilha. Essa daqui, gente, é uma pintura, né? É uma imagem da Bastilha. E a Bastilha era uma prisão que todo mundo que fazia oposição ao Luís XVI era mandado para lá, tá? E aí, o que o terceiro estado faz? Invade a Bastilha, taca fogo na Bastilha, destrói a Bastilha, libera todo mundo de lá de dentro. E isso acontece no dia 14 de julho de 1789. Gente, é a tomada da Bastilha que nós usamos como marco inicial para a Revolução Francesa, tá? Então, o início mesmo da Revolução Francesa é com a tomada da Bastilha em 1789, tá bom? Não é aleatório. Tá? Lembrando, retomando, a Bastilha é um símbolo do poder absolutista. E quando ela é invadida, quando ela é incendiada, é como se o poder absolutista do rei também estivesse pegando fogo, também estivesse caindo, ok? Pessoal, então não esquecer, tá, de todos esses elementos, de todas essas características que levaram à tomada da Bastilha e ao início da Revolução Francesa, tá bom? Não esquecer também da disputa entre o terceiro estado e os outros estados da sociedade, né, o primeiro e o segundo, por causa de participação política, e as péssimas condições que a França passava no século XVIII. Gente, se ainda tiver alguma dúvida, tá? Vocês vão tirar essa dúvida comigo no nosso plantão e eu vou deixar aí para vocês uma atividade, né? Então tem lá uma atividade na página 29 e também tem uma tarefa de casa, a tarefa número 6, página 50, onde tem aí 4 perguntas relacionadas a esse comecinho de Revolução Francesa. Gente, não esquecer de retomar a leitura da apostila, grifar aquilo que é importante e qualquer dúvida a gente se encontra essa semana. Até mais!